Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma característica física da relação que nós, seres humanos, temos com a água. Nós, seres humanos, no sentido de organismos vivos, né? Porém, a gente sabe que todos os organismos vivos têm diferenças a partir de interpretações científicas dos modelos de formação orgânica, né? A gente sabe que alguns animais têm especialidades dentro da sua composição orgânica, dentro dos seus organismos, para se desenvolver com coisas, elementos, matérias na vida diferente de nós, né? Nós somos mamíferos, até mesmo por isso testes de medicamentos são muitas vezes realizadas primeiro, antes de fazer os testes com os humanos. Primeiro são feitos testes com animais, de preferência mamíferos, né? Então a gente sempre tem esses grupos de controle. Então a semelhança ela tem esse lado de resolução que busca de certa forma criar um rendimento de inteligência, né? Tem muitas pessoas que são que são consideradas inteligentes por observar padrões e desenvolver escalas nesses padrões por aquilo que elas conseguem desenvolver semelhança. Então elas são muito seguras em si mesmas e não dão muitos saltos, e aí elas conseguem focar e ter regência, né? Ter um comportamento fixo na operação, um comportamento menos dinâmico. Agora tem pessoas que não, tem pessoas que elas volatilizam muito o controle e se descontrolam muito, então elas dão saltos por não conseguir escalar semelhanças, não terem muitos dados de semelhança ou não terem segurança para se empreender na semelhança das mensagens dos outros, né? Nas comunicações, sejam elas orais, imagéticas, ou seja, o grupo somático do indivíduo, né? Nesse todo. E aí, a partir disso, a gente pode conferir, configurar sabedoria sobre os padrões e até personificar agentes para poder desconterem essas personalidades. A gente chama os personagens doentes, caracterizados como doenças, que são seres humanos como nós, porém se diferenciam de um grupo padrão, um grupo de controle, para se descontrolar em um outro grupo. Um grupo, por exemplo, daquilo que eu citei, como pessoas que não conseguem escalar a comunicação a partir dos traços de semelhanças, né? E mesmo que não saibam, conseguem afirmar, entendi, e continuar tentando entender como alguém lendo, né? Então tem pessoas que não conseguem mentir ou admitir que entendeu para entender depois e dão saltos no entendimento, né? Ela está conversando de algo, depois pula para outro, depois para outro. E aí o que acontece? O comportamento físico da água tem muito a ver com isso, porque a água é um saldo em absoluta dependência dos organismos vivos. Não existe nenhum organismo que sequer funciona sem água.
não há possibilidade. Por quê? Porque a água ela é um condutor. A água ela consegue gerenciar e manter diferenciais entre um organismo, porque um organismo ele só consegue ser organizado porque ele tem padrões associativos, grupos de controle, sistemas que por organização morfológica, citológica, por empreendimento de vaga e adaptação, as células elas têm esse cheque mate com a água, né? Esse jogo de drenar a água sobre status de reformulações químicas, metabolismos de absorções que a água dentro do sangue, a água condicionada a objeções químicas, por exemplo, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, todas essas coisas no sangue só conseguem se desimportar na célula para serem metabolizadas a partir das proporções de águas e de contrações musculares. Então a água ela é muito preciosa para fazer essas adrenações, né? Então, quando ela se drena, quer dizer que nós conseguimos estar calmos. A mesma imagem que você vê do mar agitado, você consegue perceber a agitação dentro de você. E se você consegue assistir o mar agitado e ao mesmo tempo se tornar calmo, você já tem um agrupamento de controle para essa força mimética. Porque em muitos casos, os seres humanos que não têm autocontrole, ainda não conseguiram se desimportar por autocontrole, se controlam pelas imitações do ambiente. E aí quando vem águas agitadas, eles absorvem esse dado e transducionam, ou seja, fazem a imitação daquilo que esse dado representa. E se representa uma agitação, a pessoa assistir o mar agitado, logo ela se vê agitada. Sabe? Então existe esse grupo de ordenamentos de contrações em uma navegação de um organismo para com o meio ambiente. À medida que esse organismo nasce, qualquer organismo nasce, ele tem os seus momentos de imitação e os seus momentos de aprendizado, que é o poder de não precisar imitar, é saber que não precisa imitar. E essa é a grande resposta do aprendizado, e é assim que a gente consegue ver o quanto nós somos capacitados para aprender ou sermos aprendizes, né? É bem bonito, é bem bacana, é bem científico, porque a gente decompôs isso no saber, porque a gente coube tecnologia para ver os sistemas orgânicos e principalmente a imunidade orgânica. A imunidade orgânica ela pode revelar muitas coisas, principalmente a utilização dessa água aqui, ó. Porque a água, dentro da ciência das palavras, dentro do português, a água é um substantivo, é uma substância. Dentro da química, ela é um elemento, e ela é um elemento que
é um bom solúvel, né? É um elemento que é um bom solúvel, né? Agora, na física, a água ela tem, além de peso, ela tem um comportamento que a gente pode conciliar pela relação de proporções de ação e reação. Porque o nosso corpo sobre a água atinge comportamentos que estão no grupo de estudos chamados hidroestática e hidrodinâmica. Ou seja, o quanto a água consegue barrar sobre a nossa busca de controlá-la. Então a gente quer pegar a água, a gente quer controlar a água, a gente quer nos controlar frente à imposição da água. Mas o quanto nós conseguimos, né? O quanto essa água pode ser barreira, né? Então a gente tem essa hidroestática e essa hidrodinâmica. E aí o que acontece? A água ela vai ser a referência para que a gente possa tirar da água medidas. É basicamente isso, ó. A água é um universo. E essa água, esse universo, qual que é a potência ou a dispotência que ela causa em um objeto? E aí conseguimos decompor alguns saberes sobre isso, ou seja, alguns controles de água, algumas receitas, algumas substâncias, algumas peças que vão nos ajudar a controlar a água, porque a água ela é uma chave que mudou a vida, o comportamento dos seres humanos, que mudou os animais. Saber sobre a água e a utilidade da água e a tecnologia de gerenciar essa água tem feito mudanças incríveis na nossa associação com a vida. É claro que esse incrível cobra caro. Cobra caro, leva filhos, leva escolhas, leva bens, leva muitas coisas, mas também traz algumas coisas que precisamos colocar, né, precisamos caracterizar como boas para alguns sentidos e talvez não tão boas assim para outros, dependendo da individualidade do ser que busca falar, né? Das personalidades do ser que busca falar, porque o ser mesmo ele não fala, né? É o personagem do ser que fala. Quem vos fala aqui é um personagem do meu ser, porque eu mesmo não falo. O meu eu, ele apenas sente. O personagem meu que fala para vocês busca entregar um sentimento bom para o meu organismo, independente da vergonha que ele aparece passar, dependendo da situação e de quem vê ou vai ver. Entende? Interpreta? O meu eu não fala, o meu eu só sente. E ele diz quando sente bem. Então, ao falar, eu procuro fazer com que eu me sinta bem. E todos nós somos assim, principalmente os animais, principalmente as plantas. Então tá vendo como a água é incrível, né? Então vamos lá, vamos entrar um pouco nesse estudo da água. Hidroestática. Mas no final a gente vai falar um pouco da hidrodinâmica. Bom, hidro. Esse prefixo
que é radical também. Vamos pôr esse radical. Hidro. Eu não sei, deve vir do grego ou do latim. Vamos pesquisar aqui. Hidrostática, origem. Teve origem com os estudos de Arquimedes, matemático, físico e inventor grego. A palavra hidrostática vem do grego, onde hidro significa água. Então, hidro vem do grego. Que significa água. Água, né? Ela tem suas propriedades, né? A gente conhece como H, O e H. O que significa isso? Que significa que o H ele atravessa um organismo, né? E o H que atravessa no organismo sai diferente. Por exemplo, a água que bebemos, ela sai diferente do organismo. Ela lava o organismo, não é mesmo? A gente bebe a água e excreta, secreta, excreta urina e secreta sais. Deixa eu só ver se eu tô... Excreta urina. Às vezes isso confunde. Urina inicial formada glicose. Escreva não. Secreta. Não é excreta não. Secreção de urina. Então tá certo, ó. Não. Excreta urina não. Tá errado então. Secreta urina. Secreção de urina. Néfrons. Secreção de urina. Então, secreção. A gente faz secreção de urina. Então, olha que legal. Existe uma relação da água com os órgãos, né? A gente chama de os néfrons, unidades globulares, unidades lá dos rins. Eles filtram o sangue e os produtos metabolizados pelas células e secretam, né? Bom, então a gente tem essa secreção de urina e a excreção de sais, né? O suor e tal. Então Tudo isso é graças à água. Mas como que a água faz isso? A água, ela reage com praticamente com a maior parte das moléculas. Se não todas. Sabe por quê? Porque ela reage até com os lipídios. Porque se a gente pensar bem, quando a água encontra o lipídio, ela empurra o lipídio. Empurra o lipídio, ó. E ela traz o carbono para ela, ó. Então, se a gente pensar, ela reage com a maior parte das moléculas. E esse reagir ajuda as moléculas a se dividirem, né? Então existe uma certa divisão.
A divisão, ela é muito importante porque ela consegue fazer os gestos. A divisão, ela consegue fazer as peças. A divisão, ela consegue fazer os movimentos. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ela consegue precisão. Sabe por que ela consegue precisão? Porque ela consegue dividir. Ela consegue colocar a chave no lugar, né? Fazer os encaixes. Ela consegue a precisão. Então a água, ela é muito importante para a gente sair do lugar, né? E a estática, ela no organismo, em um organismo, ela não funciona. Por quê? O organismo, ele está sempre em movimento. Essa estática que vem da, da falta de movimento não quer dizer que há falta de movimento, quer dizer que é um movimento menor. Né? Então toda imagem que você vê, tudo aquilo que você vê, ele está em movimento, só que está em um movimento menor. As moléculas ali, elas se movimentam, só que elas se movimentam menor, de forma menor. Por quê? Porque a gente tem uma coisa que a gente chama de atmosfera. E a atmosfera, para quem não sabe, é uma camada de gás. E gás é água, além de outras partículas. E essa água da atmosfera é como se a gente estivesse afogado em água. Só que a água que a gente está afogado é uma água menor. Ela é uma água de tamanho menor. É uma água, digamos assim, airada. Água airada em relação à água que fica abaixo de nós, né? A água debaixo da atmosfera, a água abaixo do nível do mar. Então a gente tem o nível do mar e a gente tem uma água aqui pesada, né? E uma água leve aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. E aí essa água leve, ela quanto mais perto do solo, mais junto ela tá. Então ela faz mais ou menos assim, ó, uns arcos assim, né? Isso que dá o poder da respiração e do comportamento vivo que a gente tem da auto da automusculação, da automusculação, é, e- e- da automusculação pulmonar. Então, essa automusculação pulmonar é do sistema respiratório, se dá por essas camadas e as diferenças de pressões conforme a gente vai tendo altura, que a gente vai perdendo pressão atmosférica. Então, menos pressão atmosférica, mais força muscular para poder pegar ar, né? Para poder pegar água nesse sentido gasoso e fazer as trocas. Então veja só,
Quando a gente coloca assim o preço, olha só, água que configura mais que somente uma figura de preço na balança comercial, né? Então, essa balança comercial, ela se diz pelo equilíbrio da vida. Essa é a balança comercial. Tá vendo assim? O equilíbrio, esse par, essa homeostasia. Ahn, os fluidos, eles sempre estão procurando o equilíbrio pela regência da atmosfera. Vamos anotar essa máxima. Água sempre busca o equilíbrio sob regência da pressão atmosférica. Então, essa pressão atmosférica, né, ela busca colocar em equilíbrio a água. E como a gente é banhado por água, nós temos muita água no corpo, ela também procura nos colocar em equilíbrio. Então, olha só, a gente tem a sombra da água. Tá vendo? E olha só a imagem da sombra da água caulinizando. Aqui, ó. Olha o caule aqui. O contato com a árvore da vida. Agora você sabe qual é a árvore da vida, né? Olha a árvore da vida. Bom, e aí, nesse contato, né, desse contato intermitente, a gente faz essa navegação assim, ó, intermitente. Então a gente vai modificando a vida e essa massa vai criando o seu tronco, a sua capacidade de equilíbrio, que é em função de sobreviver, né? Ou seja, arrecadar alimentos, arrecadar células para a sua composição, para a sua filosofia, né? Para a sua vida. Bom, hidrostática, então, ela vai ser uma base científica para a gente, de forma física, de forma movimentada, de forma mecânica, física, trabalhar o controle da água, principalmente na nossa organização de vida. Por quê? Porque é como se a gente fosse um mar de comunidades, porque comunicamos. E assim esse um mar de comunidade consegue ser uma folha, nenhum desses troncos, nessa árvore da comunidade, nessa árvore da vida.
nessa água em função da vida. Ok? Então vamos lá. Agora que eu fiz a minha introduçãozinha básica, e a gente pode pegar e seguir um estudo dirigido. Aqui, ó. Hidrostática. Hidrostática é uma área da física que estuda os líquidos que estão em repouso. Então, aqui, ó. Líquidos em repouso. Ou seja, posição com menos movimento. Em relação a um referencial. Esse ramo envolve diversos conceitos como a densidade, a pressão, o volume e a força e empuxo. Então vamos lá, ó. Densidade, pressão, volume e força e empuxo. O empuxo. Principais conceitos da hidrostática. Vamos pôr aqui. O primeiro conceito, a densidade. A densidade determina a concentração de matéria num determinado volume. Então, o volume é uma geometria, né? Volume é um campo. Volume é um campo. Agora, a densidade é um campo. Densidade é o que preenche esse campo. Por exemplo, se você for viajar para a cidade, você vai aumentar a densidade da cidade. Entendeu? Porque você vai preencher essa cidade, esse campo. Ela representa a relação entre a massa e o volume ocupado por essa massa. Então, ela representa uma massa e volume. Elementos químicos e substâncias sólidas, líquidas e gasosas que ocupem mesmo volume e possuem massas diferentes. É a densidade que expressa essa relação. Então, se você tem duas substâncias assim, ó. Se você tem dois desse, então você tem dois desse. E aí você compara um outro, né? Você tem, ó, mesmo volume. Os volumes são os mesmos. Porém, nesse eu coloco isso, eu preencho com isso, e esse eu preencho com isso, ó. E aí eu descubro que esse é mais denso. Opa, mais denso por quê? Porque tá colorido preto?
É, porque tá de colorido preto. Ou porque a massa dele é diferente. Então, massa diferente. Nó, que massa essa cor, hein? Pois é. Mas essa aqui, ela é mais densa do que essa. Então, em densidade, é, corpos sólidos imersos em um fluido. Corpo sólido imerso em um fluido. Se a densidade do corpo for menor que a densidade do fluido, o corpo flutuará na superfície do fluido. Espera aqui. Uma coisa é corpo sólido imerso em um fluido. Então, vamos lá. Isso aqui. Então, pela densidade, em combinação de elementos, se a mistura é heterogêneo, a localização por densidade segue um padrão. Então, pela densidade em combinação de elementos, se a mistura é heterogênea, então você vai pegar esses dois elementos e vai misturar. Vamos ver aqui, ó. Se a densidade do corpo for menor que a densidade do fluido, o corpo flutuará na superfície do fluido. Então, olha o que vai acontecer. Eu coloco esses dois corpos juntos. O que vai acontecer? Vou mexer aqui. É melhor fazer o seguinte, ó. Vou pintar de novo. Se eu colocar esses dois líquidos nesse copo aqui, ó, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. O mais denso ele tende a ficar para baixo e o menos denso para cima. Basicamente isso. Então, segue mais ou menos isso aqui, ó. Densidade. Não, tá bom, vai ser não. A água líquida é mais densa do que a fase sólida. Então, a água na fase sólida, quanto mais próximo estão as partículas umas das outras, mais pesadas elas ficam. Se a densidade do corpo for equivalente à densidade do fluido, o corpo ficará em equilíbrio com o fluido.
Se a densidade do corpo for maior que a densidade do fluido, o corpo afundará. Então, isso já tem uma certa fórmula da densidade. Então, pega aqui, ó. Densidade. Então, o que acontece? A proximidade das partículas muda a densidade. Isso a gente pode ver em cores, em pessoas, em pensamentos, principalmente em pensamentos, porque quando eu quero adivinhar no que a pessoa está pensando, é só ver, né? É só você ter uma base. Se ela, na interface que ela está fazendo aqui, ó, se ela está fazendo mais ou menos força, e aí, quanto isso aqui, ó, vai dizer aonde esse neurônio, sobre essa contração aqui, ó, tá pensando. Porque vai ter esse aqui, ó, é um peso ou um preço de conexão simpática. E aí, se eu quero descobrir em quem que esse cara tá pensando, eu vejo o preço que ele tá pagando, né? O preço da conexão. E aí esse preço da conexão, a partir do crédito, a gente consegue ver as linhas de crédito, né? Crédito barra linhas de crédito. Então existem essas análises, né? Voltando aqui, ó. Fórmula da densidade. Densidade, Dzinho, é igual a massa, Mzinho sobre Vzinho. Sobre Vzinho. Isso é densidade. Massa em quilogramas, que é quilogramas, e volume em metros cúbicos. A unidade de medida é o quilograma por metros cúbicos, também é usualmente expressa em grama por centímetro cúbico ou em grama por mililitro. Pois é. Vamos lá. Pressão. A água, ela é uma fonte de impressão, né? A pressão é um conceito essencial da hidrostática, e nessa área de estudo é chamada de pressão hidrostática. Ela determina a pressão que exerce os fluidos. Então, pressão. A pressão a gente sabe que é uma unidade de deformação. Deformação. Então, quando a gente tem uma formação, a gente tem um objeto. E aí, quando a gente deforma o objeto, a gente adiciona um movimento. Só que esse movimento ele pode ser
esse movimento no objeto, ele pode atingir vários níveis de deformação. Níveis de deformação. Então a gente tem uma unidade de medida para esses níveis. Para o nível de deformação. Porque, por exemplo, se o seu amigo chega e te constringe, ele passou do limite da deformação que ele poderia ter. Ele gastou mais crédito de amizade do que poderia gastar. Isso a gente chama de pressão hidrostática. Não isso, não esse exemplo do amigo, mas esse exemplo de unidade de deformação. Só que deformação na água. Isso pode causar o transbordar, né? Vamos pegar aqui, ó. Transbordar. Por exemplo, se eu tô com a massa assim, ó. Tô com um copo cheio. E eu coloco um objeto aqui, ó. Essa água ela pode transbordar. E aí esse transbordar equivalente é proporcional, né? Essa aqui, ó, é proporcional a isso. Entenderam? Como exemplo, podemos pensar na pressão que sentimos quando estamos nadando. Assim, quanto mais fundo mergulhamos, maior será a pressão hidrostática. Esse conceito está intimamente relacionado com a densidade do fluido e a aceleração da gravidade. Sendo assim, a pressão hidrostática é calculada pela seguinte fórmula: é igual a densidade vezes ΔH vezes G, onde P é pressão hidrostática, densidade do líquido, altura do líquido no recipiente e aceleração da gravidade. Então, esse aqui é a altura do líquido no recipiente. A altura da coluna. Força da gravidade. O quão contra gravidade também é contração, viu? Contração, altura da coluna do líquido. Isso aqui é também conexão e densidade. E aí a gente tem a diferença de pressão, né? Sendo assim, a pressão hidrostática é calculada. Pressão hidrostática. Então, qual que é a pressão que esse objeto aqui, ó, faz nesse universo aqui, ó, nesse pote? Vai ser a densidade desse objeto vezes a altura do líquido vezes a gravidade. Na verdade, vamos lá. A unidade de medida de pressão hidrostática é o Pascal. Tem Pascal.
mas também é utilizada a atmosfera e o milímetro de mercúrio. Então pode ser o Pascal, o ATM e o milímetros de mercúrio. Note que a pressão hidrostática não depende do formato do recipiente, ela depende da densidade do fluido, da altura da coluna do líquido e da gravidade do local. Então vamos fazer uma representação. Aqui a gente tem três locais. Ok? Bom, esse aqui a gente chama de nível do mar. E esse ponto aqui. Tá. Então aqui a gente está abaixo, e aqui a gente está acima. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um vaso aqui, cheio de água. Esse mesmo vaso a gente vai utilizar para medir ele aqui e ele aqui, ó. Então vamos lá. Um pouquinho no primeiro caso, segundo caso e terceiro caso. Então vamos lá. Se eu tenho uma moeda que equivale a, vamos pôr aqui, a densidade de, eu tenho que a densidade dela é igual a 2. A massa sobre o massa, densidade não é massa sobre volume. A massa do volume dela é igual a 2. M sobre V é igual a 2. E aí eu coloco essa moeda aqui, ó. Para o primeiro caso, o que vai acontecer? Para eu calcular a pressão hidrostática dessa moeda, eu vou ter que ir lá. D vezes a altura vezes a gravidade. Vamos pôr que no nível do mar, essa altura no nível do mar é 0, abaixo do nível do mar é menos 1, e aqui acima é mais 1. Vamos pôr nesse exemplo que é assim. E aí para calcular a gente vai pegar aqui, ó, a pressão hidrostática vai ser 2 vezes 1 positivo vezes força da gravidade, que a gente pode colocar a gravidade valendo 10, né? Vezes 10. Então, nesse primeiro caso,
a gente vai ter 20. A pressão hidrostática valendo 20. No segundo caso, a gente vai ter, colocando para essa fórmula aqui, a gente vai ter 2 vezes a altura é menos 1 vezes 10. Agora, a gravidade debaixo do mar muda, né? Deixa eu ver aqui. Gravidade aumenta, eu acho. Abaixo do nível do mar. Indica é mais fraca do que no resto da Terra, devido a uma. Não, peraí. Anomalia. Peraí. Quanto é a força da Terra no nível do mar, aproximadamente 9, para facilitar os cálculos, o valor normalmente aproximado. Calcular gravidade. Peso de um objeto por sua massa. Gravidade é peso sobre massa. Gravidade é igual a peso sobre massa. Então, se eu tenho uma massa maior, o peso vai ser menor. Então, aqui, ó. Gravidade é peso sobre massa. Então, se eu tenho aqui, ó, proporcional, inversamente proporcional. Quanto maior a massa, menor é a gravidade. Quanto menor a massa, maior a gravidade. Nesse caso, a gente está falando na massa, pressão, gravidade. Se a gravidade na Lua é mais baixa, aqui ela tem que ser mais alta, né? Vamos pôr a mesma. Vamos pôr vezes 10. Então vai ser 2 vezes 1 menos 2 vezes 10 menos 20. Aqui a gente tem 20 menos 20. E aqui no exemplo 3, a gente vai ter, a gente teria 20 também, só que como a gente tem o peso da gravidade, ele variaria, né? A gente não está variando. A gente teria um valor diferente aqui para o 3. Esse valor aqui também seria diferente. Claro que aqui foi uma suposição para mostrar como que calcula a pressão hidrostática. E geralmente é proporcional a densidade do
objeto inserido, né? Então seria 20 Pascal. Vamos ver aqui, continuar vendo. Empuxo. O empuxo, também chamado impulsão, é uma força hidrostática que atua num corpo imerso em um fluido. Dessa forma, a força empuxo é a força resultante exercida pelo fluido sobre determinado corpo. Então a gente tem o fluido, e quando a gente insere alguma coisa aqui, ó, nesse fluido, como o estado fluido ele tem a sua organização, essa desorganização causada por esse vetor, essa deformação vetorial, vai ocasionar um movimento de reação da água, uma impressão da água. Que a gente vai ter uma reação, uma impressão. Então, a física ela busca até mesmo controlar a reação e a impressão dos corpos, sabendo da deformação vetorial. Dessa forma, a força empuxo é a força resultante exercida pelo fluido sobre determinado corpo. Como exemplo, podemos pensar no nosso corpo, que parece mais leve quando estamos na água, seja na piscina ou no mar. Observe que essa força exercida pelo líquido sobre o corpo já era estudada na antiguidade. O matemático grego Arquimedes foi quem realizou uma experiência hidrostática que permitia calcular o valor da força empuxo vertical para cima, que torna um corpo mais leve no interior de um fluido. Note que ela atua em sentido contrário à força-peso. Assim, o enunciado do teorema de Arquimedes, ou lei do empuxo, é: todo corpo mergulhado num fluido recebe um empuxo de baixo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os menos densos flutuam. É verdade. Em relação à força empuxo, podemos concluir que, por exemplo, se a gente tem nesse universo da água aqueles dois elementos, né? A gente vai pegar esse e esse, que são iguais, porém têm densidades diferentes. Se a gente jogar aqui, o que vai acontecer? Esse líquido vai vir para cá, e esse líquido ele tende a vir para cá. Porém, esse conjunto de dados vai deformar, vai fazer uma deformação aqui no pote, né? Que vai ser equivalente a isso aqui, ó. Vai precisar de sair dois volumes de água. Em relação à força empuxo, podemos concluir que, se a força do empuxo tiver maior intensidade que a força peso,
o corpo subirá para a superfície. Se a força empuxo tiver a mesma intensidade que a força peso, o corpo não subirá nem descerá, permanecendo em equilíbrio. Se a força empuxo tiver menor intensidade que a força peso, o corpo afundará. Então tá aí. Peso e empuxo, relação do peso e do empuxo. Peso e empuxo. Um exemplo básico dessa relação para o dia a dia é quando você sai para ir no supermercado pensando que vai pagar um preço pelo um produto. E aí, se você vai para o supermercado instalado em você, que você vai pagar um preço, se você sai do supermercado pagando esse preço, você sai em equilíbrio. Se você paga mais, você afunda. Se você paga menos, você flutua. Então, esse é o valor dessa relação mercadológica. Então, a gente tem o preço e o empuxo. É legal. Lembre-se que a força empuxa uma grandeza vetorial, ou seja, possui direção, módulo e sentido. No sistema internacional, o empuxo é dado em Newton e calculado pela seguinte fórmula. Então, o empuxo é medido por a gente tem Newton, dado pelo Newton e calculado assim, empuxo vai ser igual a densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado, Então aqui seria a densidade da água, densidade disso, deslocado, vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade. Densidade do fluido, volume do fluido, esse que é muito usado no supermercado. Supermercado. Balança hidrostática. A balança hidrostática foi inventada pelo físico matemático e filósofo italiano Galileu Galilei. Baseada no princípio de Arquimedes, esse instrumento serve para medir a força e empuxo exercida em um corpo imerso em um fluido. Ou seja, ela determina o peso de um objeto imerso em um líquido que, por sua vez, é mais leve que no ar. Peso do objeto imerso. Então, qual seria o nosso peso imerso
em um líquido. O peso lei fundamental da hidrostática. O teorema de Stevin é conhecido como a lei fundamental da hidrostática. Teorema de Stevin. Stevin. É conhecido como a lei fundamental. Essa teoria postula a relação da variação entre volumes dos líquidos e da pressão hidrostática. Então, essa teoria postula relação de variação entre volumes dos líquidos. Então, variação de volume dos líquidos e da pressão hidrostática. E pressão de imagem. Seu enunciado é expresso da seguinte maneira: a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio, em repouso, é igual ao produto entre a densidade do fluido. Diferença entre as pressões de dois pontos em um fluido, ou seja, vamos pegar um fluido aqui. Pode ser um fluido rosa, fluido mamífero. Então, se eu pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, a diferença entre pressões de dois pontos em um fluido em equilíbrio, ó, então a gente tem essa pressão aqui e essa aqui, ó, e a diferença delas é igual ao produto entre a densidade do fluido. A diferença é igual ao produto entre a densidade do fluido e a aceleração da gravidade. Produto entre a densidade do fluido vezes A. É igual ao produto entre a densidade do fluido e a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. E a diferença entre as profundidades, por exemplo, esse está aqui e esse está aqui. Então, se eu pegar D vezes A aí aqui e localizar esse ponto aqui, ó, por x1 e x2, vou fazer x1, x2 vezes D vezes A. A gente consegue encontrar diferença entre as pressões. Teoria postula a relação de variação entre volumes dos líquidos e a pressão hidrostática, são enunciadas pela seguinte maneira: a diferença entre as pressões de dois pontos de um líquido em equilíbrio, repouso, é igual ao produto entre a densidade do fluido e a aceleração da gravidade. Deixa eu ver. Então, acho que é assim que faz a balança, né?
teorema de Steve é representado pela seguinte fórmula: ΔP é igual a dGH, ou seja, pressão hidrostática. Ou pressão hidrostática é igual a peso específico do fluido vezes a altura. Então o que a gente não viu é essa. ΔP é igual peso específico do fluido, peso do fluido vezes a altura da coluna. Não, a variação da altura da coluna de líquidos. Variação da altura da coluna de líquidos. Ou seja, esse menos esse, né? x2 menos x1 é igual a ΔH. No sistema internacional, a variação da pressão hidrostática é em Pascal, o peso específico do fluido é em Newton por metros cúbicos. Variação da pressão hidrostática em Pascal. ΔP igual Pascal. Peso específico do fluido é em Newton por metros cúbicos. Newton por metros cúbicos. A variação da altura da coluna do líquido é em metros. A densidade é em quilogramas por metros cúbicos. Densidade e a aceleração da gravidade é em metros por segundo quadrado. Isso aqui a gente já viu. E aqui no final a gente tem uma palhinha aqui, ó, sobre a diferença entre hidrostática e hidrodinâmica, sobre a conceituação teórica para o ensino médio, né? Hidrostática e hidrodinâmica. Enquanto a hidrostática estuda os líquidos em repouso, então, estática, repouso, dinâmica é o ramo da física que estuda o movimento desses fluidos. Então existe toda um banco de dados que sobre formas, poses e deformas e dispose sobre essas ações. E aí tudo isso leva a caracterização de personagens. E isso tem as informações. E já tem vários arranjos de informações que são convencionalmente, que por convenções são sábidos, né? Por convenções são sabidos, né? Por regência, por adaptação, por
por Veatiçano, isso e aquilo. E aí a gente tem essa questão de, de ter os status por uma imagem e um tomo de imagem, né? Ou seja, um filme. E aí o que eu quero expressar? Que uma imagem ela pode ter um maço de filme, ela pode desapontar o futuro movimento. Por quê? Por causa da por causa da aqui, ó. Por causa da face sobre a ação. Por causa do dado. E aí a gente tem esses 6 dispositivos. Ecodimensionantes. Bom, mas para que isso serve, né? Às vezes isso dá até câncer em mim. Mas é porque a, é, a natureza e a ciência de dados aplicado a grupos de controle, pesquisas e inovações trouxeram bases de pesquisas e coroações de pesquisadores que, sobre níveis e proteções, colaram-se e produziram seus estudos e conseguiram conciliar os seus bens para instalarem e conseguirem extraírem essas demasiadas informações e hoje elas são utilizadas para posicionamento social, para política, para a economia, para a sociedade, né? E tudo isso tem dado um investimento de transações para que a gente considere a tecnologia como uma formulação de inteligibilidade sobre esse excesso de saber, né? Ou de produzir saber. Porque, querendo ou não, tudo que a gente sabe é por construir caminho para saber. A gente construiu o caminho para saber, né? E aí a gente tem tentado deixar esse caminho que já está construído sedar o saber, para saber por automatismo. Porque se não fosse esse caminho, o saber seria diferente, né? O filme seria diferente. Essas questões. Tem todas essas questões na forma, né? Mas por incrível que pareça, essa questão da inteligência artificial, da consulta por impressões digitais, por padrões óticos, né? Processamento, aquisição de imagens e comparações, tudo isso não é coisa nova não. Tudo isso já tem bastante descrito por cientistas antigamente
que buscavam soluções para conhecimento da natureza, conhecimento em relação da natureza. Uma prova disso é o Arquimedes, é, revelando para nós essas relações matemáticas, o empuxo, a pressão da água e todas as correlações que podemos fazer por conta das dos objetivos de desescalar essa água. Por exemplo, a gente tem a área da química, a área da biologia, a área da matemática, do português e geografia, de diversas áreas para que a água tá em função, né? Bom, eu vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!